Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live, esses encontros de reintegração, onde a gente vai olhando para a nossa vida e vai juntando as coisas como num mosaico, juntando aquilo que está separado, o passado, o presente, o futuro, as nossas relações, para que a gente fique mais presente na própria vida. E hoje eu vou falar sobre a questão de como que a gente reconhece quando o passado está falando mais alto que o presente. Então, por exemplo, às vezes a gente está em alguma situação, né, da nossa vida que vem um cheiro, um silêncio, uma visão, alguma coisa que remete a alguma memória. E aí essa memória gera uma reação que muitas vezes pode ser desproporcional àquilo que de fato está acontecendo, né? Então é como se tivesse aquilo que está acontecendo no momento presente. Então, por exemplo, eu olho para um rosto de uma pessoa que está com raiva. Então, se eu tô no momento presente, tem na minha frente uma pessoa com um rosto que tem uma expressão de raiva, aquilo pode remeter a alguma memória, eu já ter visto antes alguém com raiva. E aí vem junto como se fossem cenas que se misturam. Não sei se vocês lembram aquelas máquinas fotográficas antigas, que às vezes a gente tirava uma foto e às vezes dava um problema no filme, e aí a gente tirava uma foto e saía em cima, uma foto em cima da outra, né? Aí ficava uma imagem sobre a outra. Então, às vezes, quando a gente vê uma cena no momento presente, às vezes vem uma imagem do passado e se junta com aquilo. Aí fica um tanto confuso, uma confusão, como se a pessoa ela entra em emoções e às vezes aquilo é desproporcional àquilo que ela está vivendo. Então, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, tem um término de namoro, mas a pessoa tem um término de namoro ou um término de uma relação e vem uma emoção muito profunda que é muito mais antiga. Então, às vezes a pessoa está chorando por um término de namoro, mas no rosto dela tem um choro de uma criança. Então, às vezes a gente está em contato com o passado, mas através do presente. Então, como se eu olhasse para o presente e no presente tivesse um espelho que mostrasse o passado. Mas a pessoa, ela olha para uma pessoa nova na vida dela e ela não consegue se conectar com essa pessoa nova como algo novo. Ela acaba olhando o passado através dessa pessoa nova. Então, como que eu percebo que o passado está tomando conta da minha energia? Quando a reação que a gente tem fica muito maior que o momento. Quando a intensidade da reação é muito maior do que a situação. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que estão discutindo e elas estão discutindo por algo que é aparentemente pequeno, por uma caneta, por exemplo, só que de uma maneira intensa. Então, dá para ver que por trás desse conflito tem algo de passado, né? Então, a gente pode estar encostando numa paisagem antiga. Então, quando a gente olha para algo novo, a gente pode encostar numa paisagem antiga. Isso é muito comum quando a gente vai iniciar um novo ciclo de vida. Então, se a gente vai iniciar um novo ciclo, o que acontece? Vai vir memórias do nosso início da nossa vida, quando a gente iniciava a fazer várias coisas novas. Então, quando eu iniciava a fazer várias coisas novas quando eu era criança. Então, quando a gente era criança, quando a gente ia fazer alguma coisa nova, como é que era? As pessoas incentivavam, era uma grande aventura, ou era um momento de tensão, né? Então, toda vez que a gente vai iniciar um novo ciclo, é normal vir o passado das nossas experiências, memórias infantis, né? É uma sensação de alguma coisa que já aconteceu antes na vida, né? Muitas vezes a gente entra em contato com uma sensação que já é conhecida.
E aí, o que acontece? Quando a gente entra em contato com uma sensação que já é conhecida, pode vir um mecanismo de defesa. Como se eu dissesse assim, eu já sei como essa história termina. Então a pessoa já nem quer viver o momento presente, porque ela lembra do passado e ela não quer correr o risco de passar pela mesma coisa. Ela não quer correr o risco de passar por uma nova separação ou por uma nova rejeição. Então ela já diz, eu já sei como isso termina, e ela já se afasta. Então, quando isso acontece, é como se o passado estivesse norteando a vida daquela pessoa. E aí ela acaba perdendo oportunidades que se apresentam, porque a todo momento surge algo novo, diferente. Então não posso julgar o que surge de novo como se fosse algo que já aconteceu no passado, né? Então, quando a pessoa está fixada no passado, ela vai se fixar a máximas, ela vai fixar as coisas em palavras, em crenças. A vida é assim, os homens são assim, porque sempre acontece isso. Em todo trabalho sempre tem alguém que faz isso. Então, quando ela tem essa conexão, esse apego ao passado, ela vai gerar crenças e máximas que vão dizer é assim. Então, todas as relações são assim, todo casamento termina dessa maneira. E aí, através dessas crenças, ela segue fiel a esse passado, né? Então, como que eu fico no presente, né? Como que eu saio desse lugar de passado, né? É quando eu entro num lugar de não saber. Então, eu entro num lugar que eu não sei o que está acontecendo, não sei quem é essa pessoa que está se apresentando. Então, eu fico presente, eu fico atenta, eu fico aberta. E aí, momento a momento, eu posso ir sentindo, porque as pessoas, elas não estão delimitadas em palavras, em características, elas estão a todo momento se transformando, mudando, surgindo diferente. A gente pode olhar o que está acontecendo agora. E o que está vindo da minha memória sendo acrescentado ao que está acontecendo agora. E aí eu me coloco de fora disso. Eu não preciso entrar ou validar essas memórias como se fossem um veredito, como se fosse uma realidade absoluta, né? E a gente pode estar aberto para um presente que pode me surpreender, né? Então, as pessoas que surgem na minha vida são pessoas novas. E eu me abro para esse novo, para outros caminhos que eu nunca passei, para outras maneiras de agir diferente. O que poderia acontecer diferente? Que eu nem imagino, que eu nunca vivi. Então, caso você sinta que tem algo bonito, novo se apresentando para ti, mas que o passado ainda está contaminando essa experiência, fica esse convite para olhar para isso. E eu estou disponível, né, para a gente olhar e ver como que esse passado surge. E se ele surge, é porque ele pede para ser visto. Tem algo ali que precisa ser acolhido, né? Desse lugar de acolhimento, a gente pode seguir de maneira gentil com a gente mesmo. Você pode olhar para os teus dilemas, seja dilemas do passado, as dificuldades que surgem, com uma gentileza. Se permita ser gentil contigo, né? E uma das maneiras de ser gentil contigo é ter um acompanhamento, né? Você não precisa ficar olhando para isso sozinha. Você pode ter um acompanhamento para você fazer isso de maneira gentil, tá bom? Um grande abraço para você.